Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. A presença envolver nossos corações, por isso vem Jesus. Uma boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. É com muita satisfação que damos continuidade a este programa, que tem justamente o objetivo de levar a todos esse tema tão complexo, tão profundo, que é o suicídio, e temas afins como depressão, ideações suicidas. E como no momento estamos estudando o livro de Richard Simonetti, O Suicídio, onde ele trata esse assunto de forma tão, vamos dizer assim, na linha dos nossos entendimentos, do entendimento mais comum, e é justamente com a ajuda dele que iniciamos, esse programa Alegria de Viver, para que possamos, nas suas palavras, poder beber um pouco desse conhecimento que precisamos fazer com que a sociedade hoje possa se preocupar mais com esse problema que está justamente levando a juventude para atitudes tão drásticas. Estamos estudando o livro, o capítulo sobre efeitos do suicídio, e o capítulo de hoje é justamente sobre tentativa frustrada. E antes, porém, queremos avisar, primeiro dar uma boa noite a Josilaine, que está conosco, a José Luiz de Castilho, muita paz, muita luz, e avisar ou fazer um pedido em relação ao nosso canal no YouTube TV Chico Xavier, que divulguem os nossos trabalhos. Precisamos atingir 1000 inscrições até o dia 30 e pedimos justamente que vocês nos ajudem nesta divulgação. E também aqueles que querem ficar com a nossa programação, que fica 24 horas no ar, é só baixar o aplicativo Radiosnet no seu celular, no seu iPhone, e assim ter todo o acesso à nossa programação durante o dia, à noite ou pela madrugada. Porque não para, a TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier não para. Assim sendo, com a sintonia do bem, vamos fazer as reflexões do capítulo que Richard Simonetti nos traz na noite de hoje. Nira Pacheco entrando agora, uma boa noite, muita paz. Tentativa frustrada. Primeira questão levantada por Richard Simonetti: é grande o número de pessoas que tentam o suicídio sem consumá-lo? Haverá consequências? Interessante essa pergunta, porque aqueles que fazem a tentativa do suicídio e não logram, graças a Deus, existe uma consequência para esta questão? E ele diz: todo ato de violência contra nós mesmos,
sempre repercute em nosso perispírito, gerando problemas que mais cedo ou mais tarde se manifestarão na forma de males físicos ou psíquicos. Então ele coloca aqui na resposta coisas interessantes, porque nem nós sabemos, nós espíritas que estudamos a doutrina, assistimos palestras e vamos adquirindo os conhecimentos gradativamente, que todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, né, as nossas escolhas têm uma repercussão no nosso perispírito, sejam boas ou sejam escolhas más, né? E de uma certa forma nós vamos arcar com estas consequências. A segunda, a consequência será idêntica à do suicídio consumado, algo semelhante. Olha que coisa interessante, algo semelhante, mas longe da situação dramática do suicida que, como temos comentado, destrambelha o perispírito e é projetado em regiões de grande sofrimento, onde há choro e ranger de dentes, segundo a sábia observação de Jesus em Mateus, capítulo 13, versículo 42. Aqui vemos que existem as consequências desse ato, né? Mesmo que não haja a consumação do fato do suicídio, né, existe justamente as consequências, né? Mas é claro que bem diferente do próprio ato consumado em relação à questão daquele que tentou o suicídio e não conseguiu, né? Porque, como ele diz aqui, algo semelhante, mas longe da situação dramática do suicida que, como temos comentado, destrambelha o perispírito, como vimos em capítulos anteriores, né? O ato do suicídio, há toda uma desarmonia justamente naquela região onde teve a consequência do suicídio. Entraram agora há pouco Sirlene e o nosso querido amigo e parceiro da TV e Rádio Chico Xavier, Gemiro Carneiro. A terceira questão que Richard Simonetti levanta: o suicídio não consumado gera um karma, uma penalidade a ser cumprida? Vamos ver. Um assaltante frustrado que não consuma sua intenção, porque a vítima conseguiu furtar-se à sua ação, nem por isso será menos culpado, sujeitando-se às sanções da lei. O mesmo acontece com a intenção do suicídio. O suicídio frustrado responderá por sua iniciativa infeliz. Porque mesmo que não seja consumado o ato do suicídio, eu tive a intenção de praticar aquele ato. E essa intenção de qualquer maneira, é uma falta grave que precisa dos seus reajustes. Mas é interessante, nesse momento, a estes o acolhimento daqueles que o rodeiam constantemente, levando a palavra de incentivo, levando as orientações necessárias, levar a profissionais da área como psicólogos e psiquiatras para um acompanhamento, né? E, se possível, que seria imprescindível a ajuda espiritual no entendimento da religião de cada um. Se é espírita, levar a instituição espírita, que lá tem trabalhadores habilitados para lidar com a situação, ou católico ou qualquer outra religião. Mas nós sabemos que a doutrina espírita existe os subsídios consistentes para lidar com esta situação. A quarta questão:
Às vezes a tentativa de suicídio é apenas uma reação impulsiva a partir de uma situação inesperada, como uma relação afetiva desfeita, a perda de um ente querido, o desastre financeiro, a constatação de uma doença grave. Ainda assim haverá consequências. Como define o Código Penal, o grau de culpabilidade de alguém que comete um crime por impulso, no momento de desatino, é sempre inferior àquele que friamente planeja e executa um assassinato. Mas, assim como na situação anterior, estará sujeito às sanções da lei. O mesmo acontece com alguém que tenta o suicídio no momento de desatino. Então, existem as nuances, existem os atenuantes, né, para cada caso. Nenhum caso ele é, vamos dizer assim, entre aspas, julgado, né, de forma igualitária. Existem os atenuantes, existem os fatos, a vida é levada em conta todas as questões da vida daquele indivíduo, mas nós sabemos que a consciência é que vai pesar muito, né? A consciência, porque nós sabemos como lá no Livro dos Espíritos coloca que as leis de Deus foram escritas e estão escritas na nossa consciência. Então são estas situações que faz com que nós nos encontramos conosco mesmo, fazemos a avaliação do ato que nós cometemos e nós entramos em contraponto com as leis de Deus que está escrita na nossa consciência, né? Mas a própria espiritualidade maior, ela vai justamente analisar segundo o caso de cada um. Então existem os atenuantes, os agravantes, né? Nada, nem ninguém vamos dizer assim, julgado de forma igualitária. A questão 5. Há pessoas que tomam doses exageradas de medicamentos ou cortam os pulsos, mas sem a intenção de se matar. Querem apenas chamar a atenção. Estão isentas de responsabilidade. Considere-se, em princípio, que muitas vezes essa intenção é mal calculada e o indivíduo acaba morrendo. Ainda que isso não aconteça, estará enquadrado na violência contra si mesmo, com o agravante da simulação que leva constrangimento e dor às pessoas de seu relacionamento. O importante é saber que nós não podemos, de forma nenhuma, dar cabo de nossa própria existência, nem infligir dores ao nosso corpo físico, porque é o nosso instrumento de relação nessa reencarnação que nós nos encontramos. É o presente de Deus, pela sua misericórdia. E se nós considerarmos que lá no outro lado, no mundo espiritual, existe uma fila enorme de espíritos querendo e precisando reencarnar, e nós tivemos a oportunidade de estar aqui, e nós, por um momento de vamos dizer assim, de impulsividade, infligimos a dor, ou machucamos o nosso corpo físico, o nosso instrumento físico, né? E nessas ações pode acontecer que nessa impulsividade nós chegarmos ao óbito, a matar o nosso corpo físico, né? E existem as consequências para essa questão. Nós devemos, pelo contrário, cuidar da nossa saúde, do nosso corpo físico, para que ele dure o suficiente para que possamos aprender o máximo aqui no planeta Terra. Neide Júnior, uma boa noite, que entrou agora. A Rosa Nascimento, muita paz.
e muita luz. Vamos à questão 6. Digamos que alguém tenha tentado suicídio várias vezes sem conseguir seu intento. Depois, conhecendo a doutrina espírita, reconhece que cometeu um desatino. Haverá condições para que se furte às consequências daqueles atos? O apóstolo Pedro proclama em 1 Pedro, versículo 4 a 8, sob inspiração de Jesus, que o amor cobre multidão de pecados. Os comprometimentos resultantes da tentativa de suicídio ou do suicídio consumado podem ser atenuados com exercícios do amor preconizados por Jesus, que manda façamos ao próximo o bem que gostaríamos que nos fosse feito. Então, essa questão de punição eterna, essa questão daquele que partir para o outro lado, mesmo por conta do suicídio, ou pelo sofrimento que nós passamos aqui nesse momento existencial, nós sabemos, justamente por esta colocação que ele faz aqui, do apóstolo Pedro, de que os nossos atos, daquele momento em diante, pode atenuar as faltas que nós cometemos no passado. É quando nós nos arrependemos e criamos e temos em nós a consciência de que fizemos aquele mal, seja a nós mesmos ou ao outro, e começamos a partir daquele momento uma nova etapa da nossa vida existencial, se renovando, estudando, entendendo melhor a nós mesmos e as coisas da vida e praticando a caridade. Esses atos vão fazer com que nós tenhamos os nossos atenuantes do passado, porque nós estamos a partir dali praticando aquilo que nós desejaríamos que nos fosse feito ao outro. E tem aquele lema da caridade: fora da caridade não há salvação. É o lema da doutrina espírita. Então, só com o ato de amor e de fazer bem ao próximo, esse esforço nessa tentativa, é claro que nós estamos em um nível evolutivo que complica muitas das nossas ações, mas o nosso esforço deve ser justamente para atingir esse patamar, né? Isso é muito importante. Luiz Castilho é lá de Paranaguá, Paraná. Muita paz. E vamos à última questão. E onde fica a justiça? Jesus lembra o profeta Oséias ao proclamar Mateus capítulo 9, versículo 13: misericórdia quero, não sacrifício. A justiça da terra oferece penas alternativas para determinados crimes em trabalhos filantrópicos. O exercício do amor é a pena alternativa que a misericórdia divina nos oferece para o resgate de novos débitos perante a justiça de Deus. Então o capítulo de hoje é muito interessante, porque ela nos dá justamente essa esperança de que os nossos atos do passado ou os atos do suicídio, da tentativa do suicídio, existem as suas corrigendas, né? Na prática da renovação interior e na prática do amor, do fazer e do refazer a caridade, né? Então nós temos o livre-arbítrio em nossas mãos. Esse livre-arbítrio é respeitado. É respeitado quando nós
resolvemos pelo o impulso ou outra situação qualquer dar cabo da nossa própria vida, e a colheita desse ato nos vem pela nossa própria consciência, como também o fazer o bem e a caridade, fazer o amor, também tem a sua colheita, e a colheita é muito boa, são frutos bons, são frutos de benefícios para a nossa existência. Então, o fazer nessa existência coisas boas, o fazer o bem, são levados em contas pela espiritualidade maior, tendo em nós os atenuantes para as nossas faltas, né? E não pensando nessa questão, esse fazer o bem e essa renovação vai fazer com que o nosso futuro seja melhor. Espiritualmente mais fortalecidos, poderemos, em situações que precisamos resgatar, que estão no passado, de forma mais resignada, né? Então a justiça de Deus é muito, vamos dizer assim, é muito clara em relação e muito misericordiosa em relação a todos nós. E devemos valorizar essa questão, né? A Neide Júnior, que é lá de Picuí, Paraíba, uma boa noite, muita paz aos queridos amigos aí de Picuí. Então nós temos um leque de conhecimentos da doutrina espírita que nos mostra que esse momento existencial da reencarnação não é uma oportunidade de punitiva, mas de reaprendizado. E esse reaprendizado pode ser através da prática da caridade e da prática do amor. É esse ponto que nós vamos avançando a cada momento para que possamos, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Gandhi e outros espíritos realizaram em suas existências. E nós vamos ter essa condição em toda a sua intensidade para realizar. Mas é preciso que haja um exercício paulatino para que possamos alcançar esse intento. Assim sendo, confiando na presença de Jesus, que possamos nesse momento fazer as nossas orações para os suicidas, para estes que partiram de forma inusitada e que precisam tanto de nossas orações, que precisam de preces, que precisam da caridade nossa, para que eles encontrem a paz, para que eles encontrem a harmonia e a luz que eles precisam nas suas caminhadas, e retornem à reencarnação para resolver os problemas conscienciais, ajustar os perispíritos de cada um e assim seguir rumo à evolução. Agradecemos a vocês por este momento e que Jesus possa abençoar a todos nós. Logo mais às 22 horas estaremos com o momento com Chico Xavier, e agradecendo a vocês por este momento. Que Jesus abençoe a todos. Agora e sempre, fiquem um pouco com a música desse grupo, o grupo chamado AME, que é lá de Fortaleza. O título da música é Súplica a Jesus.